E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão Enem PPL de 2022 que fala sobre eletrodinâmica, e a questão diz o seguinte: em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha cuja corrente será de 30 amperes, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ele utilizou um par de fios de cobre de área de seção reta igual a 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento total, desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é de 220 volts. Considere que a resistividade do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 na menos 8 ohms vezes metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próximo de... Então é isso, a gente quer achar a tensão aplicada aí. Bom, tem uma série de coisas que a gente precisa relacionar, mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular qual é a resistência do fio com os dados que a questão me deu. E para isso, a gente vai utilizar ali a segunda lei de Ohm, que justamente nos dá a fórmula para isso. A segunda lei de Ohm, então, diz o seguinte: a resistência de um fio depende do material do fio, da resistividade, depende do comprimento desse fio e depende da área da seção transversal. Depende desses três dados. Isso aqui é a equação que a gente chama então de segunda lei de Ohm. Tá? E nós temos todos os dados ali, só que tem um porém, que é o seguinte: a unidade de medida que ele me dá para a área é 4 milímetros quadrado. E a gente tem que usar aqui, conforme o Rho, né, a gente tem que usar as unidades de distância área em metros, né, metros e metros quadrados. Então, para isso, a gente vai precisar primeiro fazer uma conversão desse valorzinho da área. Então, ele me deu ali, né, que a área ela vale 4 milímetros quadrados. Para eu passar isso aí para metros, eu preciso fazer uma divisão, né? Eu preciso dividir esse número por 1 milhão ou dividir esse número por 10 na 6 para fazer essa conversão da área. Lembra que se fosse uma conversão de comprimento de milímetro para metro, a gente dividiria por 1000, mas como é de milímetro quadrado para metro quadrado, a divisão então é por 1 milhão ou 10 na 6. E aí a gente pode reescrever isso aqui em notação científica como sendo 4 vezes 10 então na menos 6 metros quadrados. Beleza, agora que eu já fiz a conversão, eu vou fazer o cálculo. A resistência desse fio então vai ser o Rho, que vale 1,7 vezes 10 na menos 8, vezes o comprimento, que é 28, dividido pela área, que a gente converteu ali como sendo 4 vezes 10 na menos 6. Aí aqui a gente pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, a gente pode simplificar por 4, né? Em cima e embaixo aqui, esses dois valores, o 4 por 4 dá 1 e 28 por 4 dá 7. E também a gente já pode fazer a relação das duas potências, né? Lembra que quando a gente tem uma relação, uma divisão de potências, com base 10 a gente repete a base e faz a subtração dos expoentes. A gente subtrai esse expoente de cima com esse de baixo aqui. Então, reescrevendo vai ficar assim, eu vou botar aqui do ladinho, ó, reescrevendo, vai ficar 1,7 vezes 28 dividido por 4, né? Dá 7. Repito a base, que é base 10, e aí eu faço ali a regrinha das potências, né? Menos 8, menos, porque é uma divisão, menos 6, que é o expoente que a gente tem embaixo. Então vai ficar menos 8 mais 6, o que vai dar menos 2. Esse é o expoentezinho então que a gente vai colocar aqui, ó, em cima do 10, menos 2. Lá embaixo, aquele 4 simplificado com 4, 4 dividido por 4 dá 1, não vai fazer diferença nenhuma, né? E aquele 10 na menos 6 que estava ali embaixo, a gente já fez o cálculo com o 10 na menos 8 ali de cima. Então vai ficar assim, ó, 1,7 vezes 7, isso aí vai dar 11,9 vezes 10 na menos 2 ohms. Essa é a minha resistência. Para não ficar desse jeito, eu posso tentar dar uma simplificada, tentar dar uma arrumada nesse número. Por exemplo, se eu tirar aquele 10 na menos 2, eu preciso dividir aquele número por 10 duas vezes, né? Reescrevendo esse número, ele vai ficar daí assim, então, 0,119 ohms. E para ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais atrativo esse número, a gente pode dizer que 0,119
119 é quase um 0,12, né? Então a gente vai escrever como 0,12 ohms. Essa resistência aqui, ó, só para a gente lembrar, é a resistência do fio. Então é a resistência do fio que a gente calculou, do fio todo ali. Beleza. Fazendo isso, agora o que eu preciso entender? Eu tenho que entender o seguinte, ó. Normalmente num circuito normal, a gente não considera a resistência dos fios, né? E o que a gente considera? Somente a resistência do aparelho que a gente quer ligar. E aí, no caso, eu quero ligar ali uma torneira elétrica, então eu só consideraria a resistência da torneira. Essa resistência ia estar ligada, então, né, na rede, onde a rede forneceria... Eu estou fazendo aqui simplificado, né? Não é bem assim que a gente desenha o circuito de uma rede, mas já dá para vocês entenderem a lógica aqui. Então essa torneira ela ficaria ligada na rede, e o que eu tenho que me ligar aqui? Nesse caso, a rede fornece 220 volts, essa é a tensão da rede, ela receberia 220 volts e teria uma corrente circulando ali no circuito, né, de 30 amperes, conforme o que a questão falou. Só que a gente tem o fio como problema, como algo que tem resistência. Para ficar mais fácil, o que a gente pode imaginar nesse problema de todo o fio, toda a resistência do fio? A gente pode imaginar esse fio como sendo um resistor que se encontra aqui, ó, em série com o circuito dessa torneira, onde a resistência desse fio, né, que eu estou chamando, eu estou desenhando como um resistor, mas só para ficar mais fácil, a resistência desse fio todo, ela vale 0,12 ohms, que foi o que a gente calculou. O que a gente faz agora? Entendendo esse raciocínio, a gente pega e usa esses dados desse circuito que a torneira seria alimentado para fazer o cálculo de quanto é a queda de tensão que esse fio ele vai causar nesse circuito, nessas condições aí, com esse valor de resistência. Antes da gente prosseguir, eu só quero chamar atenção para um detalhezinho bem importante, né, mais técnico aqui da coisa. A gente vai fazer agora, né, uma aproximação, um arredondamento, porque a resistência do fio é muito inferior em relação à resistência da torneira, tá? Mas na prática, o que aconteceria? O fato desse fio ter uma resistência, ele causaria uma queda na corrente. A corrente não seria necessariamente 30, como no circuito original, né? Como no circuito ideal, onde só a torneira estaria funcionando. Essa resistência ela causaria uma diminuição, só que como a resistência é muito pequena, essa diminuição seria muito baixa. Então a gente pode supor que mesmo tendo essa resistência de 0,12 do fio, a corrente do circuito ainda é a corrente que a torneira precisa para funcionar, que conforme a questão nos deu é 30 amperes. Então por isso que a gente vai fazer essa suposição, embora na prática teria uma pequena queda ali na corrente. Então vai ficar assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular quanto é a queda de tensão que o fio vai causar nesse circuito, então queda de tensão no fio. E se tu lembrar lá das relações entre resistência, corrente e tensão, sabe que tensão é calculado como a resistência, no caso eu vou pegar a resistência do fio e vou multiplicar pela corrente desse circuito. Como é um circuito série, e a questão me disse que é 30 amperes para ele funcionar, eu posso entender que 30 amperes é o que vai passar pelo fio, né, por esse resistor que a gente desenhou ali, né, mas na prática o que passaria pelo fio, e 30 amperes é o que vai passar também na torneira. Então vai ficar assim, ó, a queda de tensão gerada por esse fio, por essa resistência do fio, vai ser 0,12, que é a resistência do fio, vezes 30. 0,12 vezes 30, tu vai encontrar 3,6 volts. Essa é a queda de tensão. Vamos entender que essa queda é 3,6 volts do total, né? O total é 220 nesse circuito. Só que desses 220, a gente tem 3,6 volts ficando, né, digamos assim, agindo, né, sobre o fio, sobre essa resistência do fio. O que sobrar é o que vai ficar sobre essa torneira. Então a gente pode fazer um cálculo bem simples, que é o seguinte, deixa eu trocar a cor aqui, a tensão que a gente vai ter sobre a torneira é a tensão total da rede menos a tensão que fica sobre o fio, a queda de tensão que esse fio causa. A gente sabe que a rede tem um total de 220 volts e o fio ele acaba gerando uma queda de tensão de 3,6 volts. Fazendo essa conta aí, tu vai acabar encontrando então 216,4 volts. Essa é então a tensão
que fica sobre a lâmpada, né? 216 volts,4 do total. Olhando as alternativas, a resposta mais próxima, né, que é o que a questão pede, mais próxima é a alternativa C, 216 volts. Resposta então alternativa C para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!